Estamos prontos para iniciar mais um período de estudo. Estamos em Zacarias 13, mas no meio do capítulo 13, no versículo 7, que é onde nós vamos começar hoje, não tem uma divisão assim como se estivesse mudando de assunto. Na verdade, tem uma certa continuidade com a parte anterior, só que, como nós vamos ver hoje, assim, nós estávamos vendo no capítulo 12, na primeira parte do capítulo 13, uma profecia sobre o fim dos tempos, e no versículo 7, Zacarias 13, versículo 7, já fala a respeito da morte de Jesus, né? Porque nós vamos ver aqui como fala da espada contra o bom pastor, está falando sobre o sofrimento e a morte de Jesus. Então, é uma continuação, parece que até tem uma conexão com os versículos anteriores, mas ao mesmo tempo nós fazemos uma divisão aqui porque ele começa a falar de um outro contexto, mas já em seguida ele já volta para o fim dos tempos. Então nós estamos iniciando hoje, vamos dizer assim, a última sessão, a última parte dessa profecia de Zacarias. É o final do capítulo 13, são 3 versículos, 7, 8 e 9, e o último capítulo, que é o capítulo 14. Então, estamos dentro do que nós estamos chamando do segundo oráculo, que começou no capítulo 12. Nós não temos uma data, temos falado sobre isso, não temos uma data para quando Zacarias recebeu essa profecia, mas o assunto de Zacarias é sempre sobre a restauração, o que é a restauração daqueles que voltaram da Babilônia e o que Deus revelou para ele, coisas tremendas que ainda não aconteceram, né? Isso foi dado aproximadamente 2.500 anos atrás, é muito tempo. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a decifrar pelo menos algumas coisas. Nós não somos, nunca podemos achar que temos todas as chaves, nunca podemos achar que entendemos tudo. Inclusive hoje nós queremos começar falando mais uma vez sobre as características da profecia. Queremos entender como nós devemos encarar. Não estou dando chaves, não estou dando... São chaves, mas não é como se vou mostrar como é que você interpreta a profecia, porque a interpretação da profecia tem chaves, tem princípios, mas depende da ação do mesmo Espírito que revelou para Zacarias e os outros profetas. Então, nós nunca devemos achar que nós temos todo o conhecimento, que nós sabemos como interpretar, que nós sabemos exatamente como aplicar essas profecias. Nós estamos vivendo nesse tempo atual, tem muitas coisas que podem até acontecer dentro da nossa geração, mas nós precisamos muito da ajuda de Deus e até o final nós vamos depender muito de Deus, de revelar o próximo passo, de abrir os selos, de abrir, de tirar o véu, de nos mostrar as coisas que só Ele pode mostrar. Então, Senhor, nós entregamos esse tempo a Ti, pedimos a Tua revelação, não para que nós sejamos donos da verdade, mas para que nós possamos estar diante de Ti, nesse tempo do fim, diante do Senhor, esperando, aguardando e amando a Tua volta. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro vou mostrar assim, essa conexão entre a primeira parte do capítulo 13, lembrando então que nós estamos desde o capítulo 12, o assunto é a batalha final, todas as nações chegando e atacando Israel. Depois, a partir do versículo 10 de Zacarias 12, nós vimos como a nação de Israel, uma conversão nacional, algo mais do que um avivamento que nós já vimos na história, mais do que
coisas que já aconteceram em outras épocas, mas é algo assim, é um acontecimento escatológico, é um acontecimento que tem muita conexão com a própria volta de Jesus, porque eles vão olhar para Jesus. Isso poderia ser interpretado que eles vão ver Jesus enquanto ele aparece, ou pode ser interpretado que de alguma maneira Jesus vai se revelar à nação de Israel antes da sua vinda. Tem muitas coisas que nós não entendemos, mas que vai ser algo muito significativo e que vai resultar num dia da expiação, num arrependimento nacional. E depois, no capítulo 13, versículo 1, vem uma fonte aberta para a purificação. Então, eles vão se arrepender, eles vão ter os olhos desvendados, eles vão olhar para Jesus e depois eles vão ser purificados. E aí, do versículo 2, os primeiros 6 versículos, até incluindo o primeiro, né, que ele fala da purificação do pecado, da impureza, da idolatria especificamente, né, de amar, de seguir, de cultuar outros deuses além do Deus verdadeiro, ou no lugar do Deus verdadeiro. Então vai haver uma purificação. E aí ele coloca um foco, né, uma lente que olha especificamente essa questão dos falsos profetas, porque ele fala, vai ter uma purificação do pecado, da idolatria, de não amar a Deus, porque o que Deus quer é o coração. Então, mais do que regras, mais do que procedimentos, mais do que qualquer outra coisa, ele deseja o nosso coração, e o coração é o amor por ele. Mas tem algo que interfere muito com isso, que é a idolatria, e quem fortalece, quem sustenta a idolatria, quem reforça o desvio de Deus são falsos profetas. Então, assim como nós podemos ter uma ideia, assim, eu não tenho idolatria porque não sou como os hindus, por exemplo, que tem milhões de deuses, ou como povos nativos, povos primitivos que adoravam outros deuses, enfim. Eu posso achar que eu não tenho idolatria, mas a idolatria é muito mais profundo do que isso, né? São as coisas que roubam o nosso coração, a nossa devoção por Deus. E quem fortalece isso são os falsos profetas, e o falso profeta, geralmente, né, assim, na Bíblia, na nação de Israel, Israel antigo, os falsos profetas eram deles, não eram profetas que vinham de outros povos, de outras religiões, pessoas pagãs. Os falsos profetas eram pessoas que falavam em nome de Deus, né? Se você tem vários capítulos, mas vamos pensar especialmente em Jeremias 23, que é um capítulo dedicado a falsos profetas. Por exemplo, Jesus, ele não usava muito esse termo falsos profetas, mas ele também dedicou um capítulo no Evangelho de Mateus, que é dedicado ao que Jesus falou sobre falsos líderes, né, que eram os fariseus, os escribas, sacerdotes, os religiosos. Então, esses falsos profetas ou falsos líderes são líderes que falam em nome de Deus. E aqui em Zacarias 13, quando ele começa a falar sobre o que vai acontecer com esses falsos profetas, ele fala até assim que eles vão se envergonhar, todos os falsos profetas vão se envergonhar, vão dizer, não, eu não sou profeta, eu nunca profetizei nada. E ele fala várias coisas, mas uma das coisas que ele fala é que eles usavam roupas de profetas, que eles diziam que estavam falando em nome de Deus, e termina, e esse é o ponto que eu quero fazer a conexão com a parte que nós vamos começar hoje. Que no versículo 6, Zacarias 13, versículo 6, ele fala, se alguém lhe perguntar, ele está falando de falsos profetas, se alguém lhe perguntar,
que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Veja, ele já tinha acabado de falar no versículo 3 que até os pais, o pai e a mãe de um falso profeta, eles vão chegar ao ponto de matar o próprio filho se ele fala mentiras em nome de Deus. Então, essa é uma coisa tão radical que os próprios pais de um falso profeta vão... Moisés ordenava isso na lei, né, que se alguém seguisse outros deuses, se alguém não honrasse pai e mãe, que os próprios pais fossem os primeiros a tirar as pedras para apedrejar até a morte. Então, aqui ele está falando sobre uma atitude de purificação, porque hoje a igreja, como na verdade todos os setores da sociedade hoje, estão emaranhados com mentiras, com corrupção, com engano, com coisas que estão sendo faladas em nome de Deus, mas não representam Deus. Então, o que Deus está falando aqui é que vai haver uma purificação, vai separar, ninguém mais vai ousar falar em nome de Deus algo que não veio de Deus. Jeremias 23 fala assim: quem é o profeta que fala assim, diz o Senhor? Essa pessoa nunca esteve no meu conselho, nunca ouviu, nunca foi íntimo comigo e sai falando Deus falou, Deus falou. Como assim? É muito pesado, e tem outros textos nos profetas que falam sobre isso. Jesus foi muito duro também, né? Jesus foi mais duro contra os líderes religiosos do que contra algum pecador, alguma pessoa que cometesse outros tipos de pecados. Então, no versículo 6, e aqui sempre nós estamos oferecendo o nosso entendimento, eu costumo consultar vários outros estudiosos, comentadores, pessoas que estudam as Escrituras, que têm que têm sido dedicados, que têm profundidade, conhecimento, e tem uma divergência. Algumas pessoas acham que o versículo 6 está se referindo ao Messias, a Jesus, porque Jesus foi ferido na casa de amigos, né? Jesus foi morto pelo seu próprio povo. Então, se você tirar esse versículo do contexto, vamos só ler o versículo 6, Zacarias 13:6. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Outras traduções falam assim: entre as tuas mãos, pode ser nas mãos ou no peito. Mas que são essas feridas? São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Se você tirar do contexto, pode parecer que se refere a Jesus. Mas se você ler na sequência de tudo que está falando, sobre como os pais vão até matar o filho, que é o falso profeta, como os próprios falsos profetas vão ter vergonha daquilo que fizeram, vão tentar negar, vão tentar dizer: não, eu nunca profetizei, eu não sou profeta, nunca fui. E aí ele termina falando: mas que feridas são essas? E ele foi ferido na casa de amigos porque ele é um falso profeta, e agora os amigos não vão tolerar, não vão aceitar, por causa de amizade, fazer tudo bem, ou aceitar, ou não fazer nada. Então, esse é o tema, né? Essa é a sequência que nós vemos em Zacarias 13. Então, aí nós chegamos no versículo 7, que é onde nós começamos hoje. E muitos estudiosos colocam como se fosse uma divisão. Por exemplo, na minha Bíblia, essas coisas são feitas pelos editores humanos da Bíblia, não significa que é inspirado por Deus. A própria divisão de capítulos foi feita arbitrariamente por pessoas que organizaram o texto, versículos, capítulos, mas às vezes não estão no lugar adequado, não representam uma mudança de assunto. Então, mas na minha Bíblia tem um subtítulo aqui: o pastor ferido. E realmente aqui eu acredito que tenha uma divisão. Mas o que eu quero mostrar é que tem uma relação entre o versículo 6 e o versículo 7. Porque o versículo 6 está falando das feridas
de um falso profeta, de um homem que falava mentiras, que não representava Deus, e ele pode ser ferido, até morto, por amigos, por pais, pela nação, porque ele está levando o povo por um caminho que não é de Deus. Então Deus está falando assim, isso aqui é muito sério. Mas no versículo 7, e esse é o versículo que vai ocupar nossa atenção, né, nossa aula de hoje, ele fala o seguinte: ó espada, ergue-te. Tem traduções que falam assim: desperta-te, acorda, né, a espada está parada. Ó espada, espada é simbólico, né, de morte, né? A espada, a pessoa pode não necessariamente morrer pela espada, mas é símbolo de um instrumento de morte. Ó espada, muitos profetas falavam da espada de Deus, mas quem matava, quem disciplinava o povo de Israel ou outras nações eram homens, eram exércitos, eram reis. Ó espada, ergue-te, desperta-te contra o meu pastor. Quando fala na primeira pessoa, claro que a gente tem que olhar, será que é Deus mesmo que está falando? Mas aqui, claramente é Deus. Como em Zacarias 12:10, quando ele fala, eles olharão para mim. Quem é esse para mim? Quem que é a primeira pessoa? Então, ergue-te. Agora, assim, isso, para nós, até alguns aspectos aqui, podem não ser muito difíceis para a gente aplicar. Quem que é meu pastor? Com o entendimento da nova aliança, nós entendemos que o pastor, meu pastor, e daí ele vai falar contra o homem que é o meu companheiro. Então, Deus está falando sobre alguém que é o pastor, poderia ser um instrumento humano, poderia ser alguém que Deus colocou. Davi era o pastor do rebanho de Deus, Moisés era pastor, e todos os grandes líderes, né, eram realmente os pastores designados por Deus para cuidar do seu povo. Mas aqui Deus está falando, claro que existem aspectos que nos fazem identificar com Jesus. Mas contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro. Se é Deus falando, essa palavra meu pastor e meu companheiro é algo muito forte. Será que Zacarias entendeu? Eles não entendiam ainda com clareza tudo que Deus estava mostrando sobre a vinda do Messias, quem seria. Mas aqui para nós, já depois da vinda de Jesus, para nós é mais fácil fazer essa aplicação. Mas interessante aqui, então, aqui, depois de falar de um falso profeta, das feridas feitas contra alguém que falava com engano, né, dizendo que representava Deus e não representava, agora ele fala a respeito daquele que realmente representa Deus, é meu pastor e meu companheiro. Eu vou só, assim, às vezes eu gosto de... Quando você quer saber o significado assim, de uma palavra, ou você usa um recurso que vai dizer assim, um dicionário, você vai olhar para um recurso bíblico que vai te falar assim, essa palavra companheiro, essa palavra companheiro, o que significa? Em que outros textos da Bíblia essa palavra foi usada? Mas eu gosto também, às vezes, de ver em outras traduções, outras versões, em inglês, português, para você ver como que aqueles que eram tradutores, quem traduziu a Bíblia, eles estudavam, eles têm erros de tradutores, mas os tradutores tentavam ser fiéis, eles tentavam encontrar o sentido da palavra. Então, só para a gente ampliar, assim, como dar um monte de sinônimo, eu vou dar, assim, eu copiei aqui vários termos usados
em outras traduções para essa palavra companheiro, porque essa palavra é muito importante. Deus está falando assim, acorda a espada, vem atacar o meu pastor, e aqui fala, né? Mas tem traduções que não falam homem, mas o sentido, o literal é meu pastor contra o homem que é o meu companheiro. Então, assim como Isaías 53 fala do sofrimento de Jesus, mas eles não entendiam muito, e até hoje os judeus, quando estudam, falam assim, não é o Messias, isso aí está falando do sofrimento de Israel, estou falando de algum servo de Deus, líder de Israel, que sofreu muito, mas quando você realmente entende o que Deus estava falando, é muito impressionante e é algo que fica encoberto. A gente precisa realmente pedir ajuda de Deus, porque esse texto é pouco conhecido. A parte que é conhecida é o final do versículo 7, quando fala, fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. A gente lembra disso porque Jesus citou. Pouco antes da morte dele, ele falou com os discípulos, ele falou assim, olha, está escrito. Jesus falou para Pedro, a gente lembra bastante, né, que ele falou para Judas, que Judas ia traí-lo, ele falou para Pedro, que Pedro ia negá-lo, mas ele falou com todos os discípulos, e às vezes a gente não lembra disso, mas todos os discípulos, Jesus falou assim, vocês vão ficar escandalizados, vocês vão ficar com medo, e todos vocês vão fugir. Quando eu for preso, quando eu for levado para a cruz, vocês vão fugir, vocês vão me abandonar. O que é muito triste, porque Jesus tinha andado com eles por 3 anos, eles eram a família de Jesus, eram as pessoas mais próximas, e Jesus disse, não era uma fuga permanente, eles não iam abandonar a fé, mas eles abandonaram Jesus, e Jesus citou esse versículo, o que nos prova para nós que acreditamos na inspiração de Deus, do Novo Testamento, nas palavras de Jesus. Jesus aplicou esse versículo de Zacarias para si mesmo. Jesus falou, ele citou Zacarias, dizendo, fira o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ok? Então, esse versículo é conhecido essa parte, mas eu mesmo pouco me lembro, pouco marcou, assim, a gente não fica, parece que não é um versículo que marca como Isaías 53, alguma outra passagem, outra que nós estudamos em Zacarias 11, muito pouco conhecido, muito enigmático, muito difícil, sim, às vezes de entender exatamente o que quer dizer, né, Zacarias 11. Então aqui ele fala, eu quero ler assim, para enfatizar a importância dessa palavra companheiro. Então Deus está falando, vem espada, é muito chocante até, vem espada, Deus está chamando a espada para ferir, para levar à morte o seu pastor, o pastor do coração de Deus, aquele que na verdade era Deus. Então, quando ele fala, fira, ataque, venha a espada contra o meu pastor, e depois ele fala, contra o homem que é o meu companheiro. Então, eu vou ler essas outras traduções para deixar isso mais vivo para nós, né? O homem que está perto de mim, companheiro é alguém que está perto. O homem que está perto de mim, meu parceiro, que está ao meu lado. Tudo isso assim, é o sentido da palavra companheiro. Meu colega. Ele está colocando essa pessoa, né, que é o pastor, ele não é um servo, um subalterno, alguém que foi enviado apenas assim como um ser humano. Ele está dizendo, fira o meu pastor. O homem é um homem, aqui é o mistério da encarnação, é o homem, mas aquele que é
como o Evangelho de João fala no primeiro capítulo, aquele que está no seio do Pai. Meu colega, meu associado, meu amigo, que se apega a mim, que coopera comigo, que que é como se fosse parente, meu filho, né? Ele só não usou a palavra filho, mas que é alguém que é mais do que assim um enviado, um servo ou um subalterno. Então, essa palavra aqui, eu acho que nos toca profundamente. O que eu vou fazer agora é algo que a gente tem feito bastante, sim, mas eu quero ler um texto e nós vamos falar sobre essa primeira folha aqui, características das profecias antigas, as profecias do Primeiro Testamento, porque é importante a gente entender alguns aspectos. Eu tenho já falado sobre vários deles, mas eu quero ler um texto em 1 Pedro para poder entender isso melhor. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 10. No versículo 9, Pedro tinha falado sobre a salvação, o objetivo da fé, que é a salvação. O que é a salvação? Então, no versículo 10, ele fala desta salvação, essa salvação que veio por meio de Jesus e que Pedro está falando, descrevendo. E aí ele fala, versículo 10, 1 Pedro 1,10. Desta salvação inquiriram e indagaram. E essas duas palavras são bem interessantes porque descreve a atitude dos profetas. E isso deve descrever a nossa atitude. Eu não sou profeta, eu não sou alguém que recebeu uma visão especial de Deus, eu não recebi algo muito impressionante, mas a mesma atitude dos profetas antigos, ou dos profetas e apóstolos e amigos de Deus durante toda a história, é essa atitude, porque ele fala, desta salvação inquiriram. Sabe o que significa isso? Que eles recebiam revelações, mas eles não entendiam. Lembra de Daniel? Daniel recebia uma visão e ficava doente. Acho que é Daniel 8, mas Daniel 10 ele ficou super perplexo. Daniel 12, assim, está cheio de referências. Daniel, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, eles recebiam revelações, mas aquela revelação que vem em forma de, às vezes, de enigmas, de símbolos, que mostra algum aspecto, e assim, quando você vê um pouquinho, quando você abre uma janela e Deus mostra um vislumbre, mostra uma parte, você acha aquilo maravilhoso, mas aí você fala assim, mas eu estou vendo um pedacinho aqui, e como é que é o restante? Como é que isso se encaixa? Então, os profetas, eles inquiriam, eles indagaram, eles buscavam, eles ficavam, Deus, como que é isso? Então, assim, a primeira coisa, assim, até estou colocando que cada profecia é apenas um ponto, um aspecto do quadro geral. Eu estou dizendo, assim, que os próprios profetas, eles não sentiam que eles tinham a plena revelação. Assim, Daniel foi um homem que recebeu visões tremendas, revelações tremendas, mas ele ficava doente porque ele não conseguia decifrar tudo. Ele via alguma parte, entendia, anotava, mas ele falava assim, Senhor, o que significa isso? Eu não consigo entender. Então eles indagavam, inquiriam diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Quer dizer, eles estavam olhando para algo que eles mesmos não chegaram a experimentar. Como Moisés, por exemplo, que recebeu tantas coisas sobre a terra prometida e ele mesmo não entrou. Então, seria essa ideia de que os profetas antigos, e nós podemos dizer que nós recebemos a graça que foi profetizada
nós estamos na nova aliança, então aquilo que muitas vezes os profetas estavam vendo sobre uma nova aliança, sobre o Messias que viria, nós estamos numa posição intermediária porque muita coisa profetizada já aconteceu, mas nós também estamos olhando para a vinda do reino de Deus e tem muita coisa que não aconteceu ainda. Então, nós estamos nessa mesma posição de inquirir, de buscar, de ver que a profecia fala de algo que vai acontecer numa outra geração, num outro momento, pode ser breve, mas vai ser depois da vinda de Jesus. Então, eles inquiriram e indagaram diligentemente. Versículo 11. Indagando, então eles estavam indagando, inquirindo, buscando, querendo entender. E o que eles queriam entender? Indagando qual o tempo. Eles não entendiam o tempo. Muitas vezes Deus falava alguma coisa, mas Deus, quando que isso vai acontecer? Eles indagavam qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos. Isso era uma coisa que eles quase não entendiam. Como que o Messias vai sofrer? Eu acho que eu já mencionei isso, mas até hoje, isso vem de rabinos, estudiosos judeus antigos, mas até hoje existe um pensamento entre judeus que não acreditam que Jesus foi o Messias. Eles falam porque tem escrituras e eles não conseguem unir isso em uma pessoa. Então eles acham que haverá dois Messias. Um que eles falam que é filho de José do Egito, que é um Messias sofredor, e um que é vitorioso, triunfante, que é filho de Davi. Então eles falam de um Messias filho de José e eles falam de um Messias filho de Davi, como se fossem duas pessoas. Porque realmente são coisas contraditórias. Mas eles tinham o Espírito de Deus, aqui fala o Espírito de Cristo, do ungido, estava sobre eles, e eles deram de antemão testemunhos sobre os sofrimentos que a Cristo, ao Messias, haviam de vir, e sobre as glórias que os seguiriam. Aos quais foi revelado, versículo 12, que não para si mesmos, mas para vocês, para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. E olha o final aqui do versículo 12. Coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Atentar, eu acho que não é a melhor palavra. Assim, o que essa frase final está dizendo é que até os anjos não entendem direito o que vai acontecer. É um mistério. O apóstolo Paulo falava direto sobre um mistério que durante os séculos esteve oculto. Então, eu só não quero tomar muito tempo aqui, mas eu acho importante, quando nós estamos estudando uma profecia, especialmente as profecias mais antigas do Primeiro Testamento, que a gente entenda alguns aspectos. Eu tenho falado sobre lacunas, eu tenho falado sobre cada profecia como uma peça de um quebra-cabeça maior. Então, veja só, quais são algumas coisas que nós precisamos entender sobre as profecias. Primeiro, cada profecia, às vezes tem mais de uma, mas eu coloquei assim, cada profecia, por exemplo, nós estamos olhando aqui Zacarias 13, versículo 7. Então, cada profecia vai mostrar um ponto, é uma janelinha, é um aspecto, é um pedacinho do todo, não é o todo. E a dificuldade nossa mas onde? É como uma criança tentando montar um quebra-cabeça, e ele pega uma peça, mas onde que essa peça entra? Difícil são aqueles quebra-cabeças que tem um monte de
de água, o céu, e tudo parece igual, né? Tudo igual. Então, assim, se é um pedaço de uma pessoa, então você vem a cabeça, a mão, o corpo, tal, você, pela figura, você consegue encaixar. Mas tem coisas que às vezes a gente tem dificuldade, tem muitas coisas difíceis de saber como se encaixam. Então, é uma pecinha. Cada profecia é uma pecinha, é um ponto do quadro geral. Eu já vou mostrar o diagrama, eu tenho falado sempre que os profetas, eles olhavam quase sempre, nem sempre, mas muitas vezes o profeta olhava lá para o fim. Então, ele descrevia o fim como o reino de Deus, como o filho, um rei, um descendente de Davi, governando sobre Israel, sobre a restauração da nação de Israel, sobre toda a terra sendo restaurada, sobre a criação, os animais, sobre paz. Então, eles descreviam alguma coisa assim daquele objetivo final. Isso era muito comum. Geralmente as profecias olhavam para a consumação, para o final. Agora, o que cada um mostrava era alguma coisa que ia acontecer antes. Como é que Deus vai conduzir a história? Como é que Deus vai restaurar? Como é que Deus vai preparar o caminho para chegar lá? E essa parte de mostrar o que faltava era apenas um ponto. Um aspecto. Agora, os dois aspectos que para eles fundiam em uma coisa só, eles viam o grande acontecimento. Nem sempre as profecias falavam do rei ou da assim, vinda, né? Hoje nós falamos a segunda vinda, mas nem sempre os profetas geralmente não falavam. Aliás, nós vamos chegar em Zacarias 14. Zacarias 14 é uma das poucas profecias que falam da vinda, realmente falam da vinda do Senhor. Mas muitas profecias falam assim, eu vou levantar meu servo Davi. Parecia que, e como Jesus foi, ele nasceu, ele não veio nas nuvens na primeira vinda. Mas Daniel 7, ele viu uma visão de Jesus chegando nas nuvens do céu, mas poucas profecias mostravam isso. Mas o grande acontecimento, a grande chave, aquilo que abre todo o resto, não tem esse acontecimento final de um reino, de uma restauração, de uma coisa maravilhosa. Não tem isso sem o Messias. Não existe um reino restaurado, não existe todas as coisas acontecendo, paz maravilhosa. Muitas pessoas, muitos idealistas, muitas pessoas têm lutado por um mundo melhor, por um mundo de paz. A ONU, o prédio, né, sede das Nações Unidas, fala de uma profecia de Isaías que fala assim que as nações não vão mais usar guerra, que eles vão transformar as espadas em instrumentos agrícolas e tal. Isso está escrito no prédio da ONU em Nova York, mas a ONU e as pessoas que participam, as nações, eles não acreditam, né, a maioria, eles não falam, não é baseado numa esperança da volta do rei, do príncipe da paz. Eles não têm essa visão. E não vai acontecer. Não tem um governo de direita, de esquerda, não tem um movimento social, não tem um desenvolvimento da ciência, não tem igualdade na sociedade, não tem nada que vai trazer esse reino profetizado, a não ser a vinda do rei, a vinda daquele que vai trazer. Só que não é a visão e a profecia, não é de uma coisa assim que isso vai acontecer, não tem nada que a gente possa fazer antes. Mas os profetas, eles viam, isso nós temos falado muito, eles misturavam esses dois acontecimentos centrais,
que é a primeira vinda e a segunda vinda. Para eles era uma coisa só. Então, eles misturavam os dois focos principais da restauração, eles viam como a vinda do Messias em uma etapa, quando, na verdade, são duas etapas. Então, esse é um dos aspectos da profecia que a gente sempre tem que olhar. E isso, para nós, ok, eu entendi que eles não viam duas vindas, mas o problema é que quando a gente lê uma profecia no Antigo Testamento, nós precisamos entender se aquilo se refere à primeira vinda ou à segunda. Se está falando de Jesus, ok, é fácil entender. Se está falando dele como manso, como humilde, como servo, como sofredor, é a primeira vinda. Se está falando sobre ele como um rei que vai colocar justiça sobre toda a terra, então é a segunda vinda. Mas tem outros acontecimentos que fazem parte dessa época, dessa vinda, desse momento, desse contexto, e nem sempre, como na própria visão do profeta era tudo misturado, para a gente é difícil, porque em Zacarias 13, que nós estamos lendo, ele fala da espada que vai ferir o pastor, e logo em seguida ele já começa a falar da tribulação final. Então, são esses aspectos que às vezes nos confundem um pouco. Terceiro ponto aqui é que eles tinham pouca revelação sobre o sofrimento do Messias. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, eu vou mostrar algumas, assim, para a gente juntar. Nós precisamos juntar assim, essas peças do quebra-cabeça, nós às vezes não sabemos exatamente como uma coisa se encaixa no futuro, mas quando se trata de Jesus, que já aconteceu, fica mais fácil a gente juntar as peças e entender. Mas tinham poucas. Se tem 50, 100 profecias do tempo final, nós só temos 3 ou 4 que vão falar sobre sofrimento. Então, assim, era muito pouco enfatizado, e por isso os próprios discípulos de Jesus, quando Jesus falava da sua morte, eles não conseguiam entender ou aceitar. Eles falavam da necessidade de purificação, é um dos aspectos, né? Já falamos um pouco sobre isso, e essa parte aqui também nós já mencionamos que os profetas, naquela época, eles não entendiam também sobre a inclusão e participação dos gentios nessa restauração. Então, isso era o mistério que Paulo falou. É um mistério. Ele viu o que Deus estava fazendo. Esse mistério está nas Escrituras do Primeiro Testamento, mas está muito encoberto. E era assim, os profetas e o povo em geral não conseguia entender, ok? Então isso aqui assim só para a gente lembrar desses aspectos, e agora eu quero mostrar isso mais na prática para a gente entender aqui em Zacarias. Então esse diagrama aqui é para a gente entender esses focos diferentes. Então eu coloquei aqui no centro aquilo que é o objetivo, o tema central da maioria das profecias. Tinha profecias, eu não estou me referindo a profecias que falavam vocês vão para o cativeiro, por exemplo. Jeremias profetizou do cativeiro. Então, essa não é uma profecia que está olhando para a consumação final. Naquele momento, ele está falando só sobre um acontecimento mais imediato. Mas quando os profetas começavam a falar, bom, vocês vão para o cativeiro, nós vamos para o cativeiro, mas o que Deus vai fazer depois disso? Como é que Deus vai terminar o seu plano? Deus vai se desligar, Deus vai desistir da nação, dos descendentes de Abraão, do seu plano, vai começar outro diferente. O que Deus vai fazer quando parece que tudo acabou? Então, eles falavam sempre olhando para isso aqui. E Zacarias, Ageu, os profetas da restauração, mesmo os profetas anteriores, eles olhavam muito para isso aqui, o centro. Reino, porque, como eu falei, eles não falavam assim,
o Messias vai voltar, porque eles não entendiam que eram duas vindas. Então, e nem era muito claro quem era o Messias. O Messias é simplesmente um grande rei, como foi Davi, mas um rei humano. Nem sempre eles tinham clareza. Muitas profecias falavam, eu vou levantar meu servo Davi, um descendente dele. Mas não era claro para eles que isso era o Filho de Deus, que ia ter encarnação. Todas essas coisas eram mistérios para eles. Então, quando eles falavam, eu coloquei no fim aqui a vinda do rei, mas isso não era muito a linguagem deles. Mas eles falavam do rei, que Deus ia trazer de volta um rei para governar sobre Israel. Mas eles falavam muito de reino, de restauração. Então, esse aspecto central era, muitas vezes, de alguma maneira, esse foco central aparecia nas profecias. Agora, esses outros aspectos que eu coloquei aqui em volta são coisas que faziam parte de uma profecia, mas não de outra. Então, esses são os pontos, os aspectos individuais. Então, eu não vou parar muito tempo aqui, mas eu queria só mostrar que Zacarias 13, como outras partes, Zacarias 14, o que nós já estudamos em Zacarias 12, todas as profecias, elas geralmente têm um ou mais desses pontos que eu estou colocando aqui em volta, né? Mas não colocavam tudo. E mesmo, então, quando falava da primeira vinda, por exemplo, Isaías 9 fala do nascimento de Jesus. Um menino se nos deu, um menino nasceu. Ele é da descendente de Davi. Ele vai ser o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz. Mas falou ali do nascimento. Então ali, quando falava da primeira vinda, né, como nós vimos em Zacarias 9, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho, humildade. O servo, né, de humildade, rejeição, sofrimento, né, são aspectos. Então, as profecias focavam em um desses aspectos e, às vezes, em só um ou dois dos subpontos aqui. Eu não coloquei tudo aqui, esse aqui é só um demonstrativo, né? Eles falavam sobre retorno à terra, que Deus ia ajuntar todos os dispersos, que eles iam reconstruir a casa de Deus, as cidades, né? Nós vimos assim sobre a batalha final, é um aspecto, é uma das coisas. Onde que isso se encaixa? Entre a primeira vinda e esse resultado final, 2000 anos se passaram, eles não entendiam isso. E nós também não temos, nós também estamos como Pedro falou na epístola, nós estamos inquirindo, mas em qual época? Em qual tempo? Em que tipo de situação? Então são aspectos, fala da batalha final, mas nós não sabemos todos os detalhes, como que isso vai acontecer, quando, em que momento. Temos alguns indícios, mas nós não temos. Então olha só, batalha final. No capítulo, esse aqui também é muito importante, esse aqui para a gente entender o que nós vamos estudar agora. A batalha final, em Zacarias 12, focou em livramento. Vai ter uma batalha final, mas Deus vai livrar. Agora, em Zacarias 13 e o início de 14, ele vai falar sobre grande angústia. A angústia que vem antes do livramento. Veja só, tem profecias que focam numa coisa, mas outra profecia fala do mesmo aspecto, mas mostram outro ponto. Aqui, a purificação do povo, tem conversão, tem a nova aliança, tem vários aspectos, e a descrição do reino, que eles falam a respeito de uma criação restaurada, de paz sobre toda a terra. Então, isso aqui é só para a gente poder visualizar um pouco esse aspecto das profecias, ok? E aqui, então, vamos já para nosso ponto principal, que vamos olhar, então, as profecias aqui sobre o sofrimento do Messias.
Como mostrei, poucas profecias enfatizam isso. Então, eu vou, só para a gente juntar alguns aspectos, eu estou citando aqui 3 passagens proféticas que falam a respeito do sofrimento. Isaías 53 é, de longe, a passagem mais conhecida. Em Isaías 53, ele fala a respeito do sofrimento do meu servo, e ele fala como ele carregou nossas enfermidades, como ele sofreu, como Deus colocou sobre ele o castigo que nos traz a paz. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, é uma passagem sem paralelos, né? Não tem nenhuma outra passagem, nem no Novo Testamento, não descreve com tanta clareza, com tanta uma visão tremenda que Deus deu para Isaías a respeito do porquê do sofrimento. Por que o servo, por que Deus está chamando, como nós lemos aqui em Zacarias 13, por que Deus está chamando? Deus está chamando a espada contra o seu pastor, contra o seu companheiro. Isaías 53 fala assim, agradou, é um dos versículos mais difíceis de você engolir. Agradou a Deus moer o seu servo. Como que um pai pode ter prazer? Claro que Deus não tem prazer no sofrimento. Deus agradou a Deus que seu filho sofresse, porque os dois, não é só o pai, o filho também, eles são um no propósito de dar a vida, de sofrer até as últimas consequências para resgatar, para trazer esse propósito de Deus ao acontecimento, à realização. Então, o sofrimento para trazer a salvação. E não tem também nenhuma outra passagem, eu acredito, que revele, pelo menos de uma forma tão clara, como esse servo, como esse Messias, como ele é humilde, tem todas aquelas descrições, ele não tinha aparência, ele foi sepultado por um rico, mas ele era uma pessoa pobre, ele não tinha nada. E aí sua atitude passiva, no sentido assim de não abrir a boca, de deixar conduzir, né? Lembra como Pilatos perguntou para ele, mas de onde você veio? Pilatos estava tentando descobrir, e os sacerdotes, os líderes estavam acusando. Esse homem, pela nossa lei, ele tem que morrer, porque ele disse que era Deus. E aí Pilatos perguntou para Jesus, então, de onde você veio? Até dá a impressão que Pilatos ficou meio preocupado. Será que esse homem é Deus, né? Veio de Deus, tem alguma coisa a ver com Deus? Ele ficou preocupado e perguntou, e Jesus não respondeu. E aí Pilatos falou assim, como você não responde? Você não sabe que eu posso te libertar? Aí Jesus respondeu, e falou assim, você não poderia fazer nada se Deus não permitisse. Não é você que manda. Mas Jesus foi passivo. Jesus não levantou a mão. É como ele falou assim, olha, se eu quisesse, Jesus falou, se eu quisesse, eu chamaria legiões de anjos para me libertar. Eu não tenho falta de apoio, eu não tenho falta de poder, de poderio para resistir ao mal. Ele foi passivo, ele aceitou a morte. Ok? Então, tem mais coisas, mas estou salientando essas duas. Zacarias 11, que nós estudamos há pouco tempo. O que Zacarias 11 fala? É uma passagem bem mais difícil, bem mais enigmática, bem menos conhecida. Mas o que Zacarias 11 fala? Ele fala de um pastor que é rejeitado. Isaías 53, ele foi rejeitado porque ele foi levado à morte, mas Zacarias 11 coloca mostra um outro aspecto, uma outra perspectiva. Então ele fala de como assim, ele procurou pastorear as ovelhas
que seriam destinadas à matança. Ele procurou salvar, ele veio para salvar, a sua morte é a salvação, mas muita atenção, Jesus, é isso que eles jogaram na cara de Jesus quando ele estava na cruz. Olha esse homem aí, falou que veio para nos salvar, ele não consegue nem salvar a si mesmo. Então, Jesus, na sua primeira vinda, ele não salvou a nação da opressão. E quando Jesus chorou sobre Jerusalém, antes da sua morte, quando ele chorou ali, em Lucas 19, quando ele olhou para a cidade e chorou, e ele falou assim: se vocês soubessem o dia da sua visitação. Ele deu a entender que se eles tivessem, se a nação, se os líderes, se a nação como um todo, se eles tivessem entendido quem Jesus era, se eles tivessem aceitado, se eles tivessem se submetido a Ele, eles teriam sido protegidos, eles escapariam daquela coisa terrível que Jesus sabia que viria sobre eles, no ano 70 e nos anos que vieram depois. Então, Jesus estava dizendo que o fato dele ser rejeitado teve consequências, que nós vamos ver aqui depois. Mas Zacarias 11 descreve essa rejeição, de como ele tentou, não é uma tentativa que não deu certo, não é que Deus tentou uma estratégia e não deu certo. Deus sabia de tudo de antemão, fazia parte do plano dele. Mas ele quis mostrar, e é nesse ponto, nós sabemos disso, mas eu sinto que a gente deve focar muito nisso, nesse versículo que nós estamos estudando em Zacarias, porque é a centralidade do sofrimento do Messias. Nós estamos olhando agora para a segunda vinda, como todo mundo sabe, todo mundo fala. Jesus não vem agora como um servo humilde, Jesus vem agora como um rei, como um juiz, ele vai reinar, ele vai vencer e destruir os inimigos. Mas nós estamos olhando para a segunda vinda, e veja só como as profecias de Zacarias mostram isso. Zacarias 11 mostra a rejeição do bom pastor. E o que acontece no final de Zacarias 11, inclusive tem aquela profecia tremenda que fala de 30 moedas de prata, que foi o preço que os sacerdotes pagaram para Judas. Então, imagina assim, o bom pastor, o Filho de Deus, o Messias esperado, ele foi vendido por um preço irrisório. Assim, Zacarias 11 descreve isso, assim, por esse valor eu fui vendido. E depois no final de Zacarias 11 ele fala: então eu vou entregar vocês para um falso pastor, eu vou entregar vocês para um pastor que não vai ligar para o sofrimento, ele só vai explorar vocês. Então, o que eu quero mostrar é que não só o sofrimento do Messias é central, claro que a cruz é central para a nossa salvação, é central para o Evangelho, é central para o nosso perdão, para a nossa redenção, mas esse sofrimento de Jesus, essa rejeição do bom pastor, é a chave da história. Toda a história vinha se preparando para a vinda do Messias. O Messias foi rejeitado, foi morto, e a morte, a rejeição e a morte dele foram a causa de tudo que aconteceu depois. Então, nós vamos ver isso melhor no final de Zacarias 13. Mas é a chave da história. Mas Zacarias 11 já mostra: olha, vocês rejeitaram o bom pastor, vocês vão ser entregues para um falso pastor. Então, isso é Zacarias 11, mostrando rejeição, mostrando como Jesus foi vendido, foi traído por um valor irrisório,
e como isso trouxe uma consequência, que ele foi, a nação foi entregue e as ovelhas destinadas à matança foram realmente entregues à matança. E agora nós estamos em Zacarias 13. Por que eu falo assim que Zacarias 13 mostra que a morte de Jesus foi determinada por Deus? Porque vamos ficar olhando para esse versículo, Zacarias 13, 7, que nós já lemos, que fala: ó espada, espada de Deus, acorda, desperta e venha contra o meu pastor, contra o meu companheiro, contra aquele que está no meu seio, é meu filho, é aquele que faz toda a minha vontade, é o meu parceiro, nós trabalhamos juntos. Essa frase aqui é muito carregada, é muito profunda, você pensar que Deus está chamando a espada, e isso está escrito em outros lugares. O apóstolo Pedro falou: vocês, olha como tem os dois lados. Quem foi responsável por entregar Jesus à morte? Os líderes. Sempre os sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles sempre estavam tramando, desde o início. E foram eles que contrataram, Judas para fazer a entrega. Então, eles foram responsáveis. Pedro, os outros, eles sempre pregavam: vocês mataram o rei, vocês mataram o Messias. Mas, ao mesmo tempo, Pedro também falava: mas isso aconteceu de acordo com aquilo que foi determinado por Deus. Foi Deus que chamou a espada. Aí você fala assim: mas então o povo não é culpado. Eu não sei explicar isso. Isso é além da nossa capacidade de entender, mas tem as duas coisas. As duas coisas são importantes, porque, olha só, Jesus chorou. Ele falou assim: se vocês soubessem, vocês não perderiam o dia da visitação. Vocês não teriam que passar por isso. E isso vai acontecer no fim dos tempos também. Então, foi determinado por Deus. Mas nós vemos aqui Deus falando: meu pastor, meu companheiro. Então, essa é uma revelação muito clara de quem é Jesus. Está encoberto. As pessoas, os judeus liam, nós podemos ler, não perceber. O que ele está falando aqui? Levanta-te contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro. Às vezes a gente passa por cima disso e não percebe como isso é carregado de sentido, de significado. Então, aqui está falando sobre quem é o Messias, que foi rejeitado, que sofreu, mas aqui está dizendo: vem espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro. E aí vem essa frase: fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Eu vou parar aqui, depois tem uma última frase no versículo 7, mas nós não vamos ter tempo de falar sobre isso hoje, Volverei a minha mão para os pequenos. Mas eu quero pensar agora assim, um pouquinho sobre essa consequência. Jesus citou a passagem, os evangelhos de Mateus e Marcos citam especificamente, e em João 16 ele também faz referência, sem falar como está escrito, mas ele falou assim: vocês todos vão me abandonar, mas eu não vou ficar sozinho, porque meu Pai sempre está comigo. Mas Jesus aplicou esse texto aos discípulos, que o pastor seria ferido, ele, e os discípulos se dispersariam. Mas foi uma dispersão temporária. Eles voltaram, eles não abandonaram, eles abandonaram naquela hora. Pedro negou, mas chorou e depois foi até a cruz por causa de Jesus, todos eles. Então, houve uma dispersão, houve uma fuga, um afastamento temporário. Mas essa palavra, fere o pastor,
e espalhar-se-ão as ovelhas tem um significado muito mais amplo. E aqui, eu vou avançar um pouquinho no versículo 8, Zacarias 13, versículo 8, porque ele fala: em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes, que ele está falando dos pequeninos, do povo. Então, ele está dizendo assim: quando o pastor é ferido, quando você mata uma leoa, por exemplo, os filhotes estão totalmente vulneráveis. Quando qualquer mamãe, ursa, qualquer animal que quer proteger seus filhotes, se você mata a mãe, os pais, os filhos ficam à mercê, eles não têm condições de se defender. Então nós vamos entrar um pouco mais sobre isso, mas eu só quero lembrar de como a história do povo judeu, povo de Israel, o que aconteceu depois da morte de Jesus. Levou, sim, uns 40 anos, mas depois da morte de Jesus, no ano 70, eu até pesquisei, acho que ninguém sabe o número exato, algumas pessoas falam que no ano 70, quando Roma cercou Jerusalém e destruiu, já tinha destruído, antes de arrasar a cidade de Jerusalém, eles já tinham matado um monte de judeu em outras cidades menores, eles arrasaram tudo ali. De acordo com Joséfo, mais de 1 milhão de judeus morreram. Eu vi uma estimativa que talvez tivesse uns 4 milhões de judeus naquela época, então seria uma quarta parte. Só que no ano 130, mais 500 mil, pelo menos, foram mortos numa outra rebelião. Então, ele fala que em toda a terra, 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Então, nós vamos tratar, mas já adiantando, a história, nenhum povo, não existe uma história de nenhuma raça, de nenhum povo, de nenhuma nação como do povo de Israel, o povo judeu. Não existe uma história igual. Eles foram perseguidos vez após vez. Eu não tenho os números aqui, eu li esses dias assim, mas Jerusalém já foi atacada não sei quantas vezes, a cidade foi totalmente arrasada mais de 10 vezes, reconstruída. Assim, a história do povo judeu, a dispersão, não foram só os 12 discípulos que foram dispersos, ou os 11 discípulos que foram dispersos na morte de Jesus. Depois da morte dele, a nação foi espalhada e muita gente morreu. Nós não temos esses dados de 2/3, mas se você for olhar na história, e eu queria colocar também assim, só um dado interessante, na Europa, na Segunda Guerra, no Holocausto, na Europa, não pensando, se você, pelo que eu consegui apurar, o Holocausto matou 2/3 dos judeus na Europa. Na Europa foram 2/3. Agora, se você levar em conta os judeus no mundo inteiro, foi mais ou menos 1/3. E só para ter uma ideia, é que existem outros fatores, porque os judeus, eles só são identificados como judeus se eles não se misturam, casando com outras etnias, outras religiões e tal. Então, assim, muitos judeus acabam não sendo contabilizados como judeus porque se casam com outros povos que não são judeus e daí os filhos não são mais considerados judeus. Mas até hoje, o número de judeus, assim, é muito difícil apurar isso, não tem uma estatística muito certa, mas até hoje o povo judeu no mundo não chegou ao nível de antes da Segunda Guerra, que eram 16 milhões, quase 17 milhões antes do Holocausto, e hoje eles calculam que é em torno de 14 ou 15 milhões. Então tem essa questão que eu falei, que às vezes eles estão se multiplicando, mas não mais perdem a identidade, né? Mas só para
só para olhar, não, assim, essas profecias, 2/3, não precisa ser levado assim rigorosamente, exatamente, que isso é uma estatística exata, e nós não sabemos, isso é outra questão, assim, mas porque quando eu leio esse texto, em toda a terra 2 partes serão extirpadas e só a terceira parte restará, a grande pergunta, que a gente pode explorar um pouquinho mais na próxima aula, mas a grande pergunta é, mas isso já aconteceu ou vai acontecer de novo? Essa é a grande pergunta. E como os profetas, eles viam uma restauração e uma dispersão, mas depois teve outra dispersão. Então, essas coisas não são muito claras nas profecias. Eu não sei se agora, no fim dos tempos, se 2/3 de todos os judeus na terra vão ser mortos. Eu não sei. Aqui está falando, muita gente acha que essa profecia é de 2/3 que vai acontecer no fim. Mas, como eu falei, as profecias não são muito fáceis de aplicar exatamente, e nós somos como aqueles que estão inquirindo de Deus. Em que tempo? Em que ocasião? Como é que isso já se cumpriu ou vai se cumprir? Sim, vai ter. Jesus falou em Mateus 24 de muita coisa que aconteceu no ano 70, mas muita coisa ainda vai acontecer. Então, esses aspectos são realmente difíceis de ter uma clareza. Mas hoje, nesse contexto que eu estou falando, eu quero falar sobre algo muito importante, porque eu estou querendo mostrar que o sofrimento, eu quero terminar com um pensamento bem focado. O sofrimento, né, se a gente pensar aqui, nós estamos olhando para acontecimentos finais. Nós estamos pensando, nós queremos ver o que Deus vai fazer no final. Vai ter uma grande batalha. Isso parece que não tem como dizer que isso já aconteceu. Não aconteceu ainda. Vai ter uma conversão. Isso não aconteceu ainda. Então, vai ter muita coisa que Deus vai fazer, mas o que eu quero mostrar é que para a segunda vinda, para a vinda do rei, que ele vai implantar o reino, que vai trazer tudo, a primeira vinda é a base de tudo. E quando nós já acabamos de estudar Zacarias 12, quando ele fala, versículo 10, sobre a conversão, o que é que vai causar a conversão? É eles olharem para aquele que eles trespassaram. Então, o acontecimento que vai mudar tudo e que vai liberar a volta de Jesus para ser recebido por seu povo é eles reconhecerem o que eles fizeram com o bom pastor. Então, essa espada que veio contra o bom pastor, eles vão enxergar isso e vão lamentar o que aconteceu. E o que eu quero dizer é que quando o bom pastor foi ferido, companheiro de Deus, o Filho de Deus, quando ele foi ferido, as ovelhas foram dispersas até hoje. E isso não é só em relação ao povo de Israel. Isso afetou todas as nações, todas as tribos. E nós já lemos recentemente como as profecias da segunda vinda será quando todo olho verá e todas as tribos lamentarão aquele que foi trespassado. Então isso significa que o sofrimento do Messias, o sofrimento de Jesus é central para tudo que vai acontecer. E quando nós olhamos em Apocalipse, a visão do cordeiro que vence é um cordeiro que havia sido morto. Então sempre ele vai trazer as marcas, sempre vai ser lembrado como aquele que se deu em sacrifício. E outra coisa importante, o sofrimento não só de Israel, mas olhando aqui especificamente para Israel, o sofrimento de 2/3 e passar pelo fogo. Aqui Zacarias agora está falando sobre essa parte. Em Zacarias 12, nós vimos a batalha final, livramento. Mas agora nós estamos olhando batalha final, grande angústia.
antes do livramento, vai ter grande angústia. E não é só para Israel. Porque Apocalipse fala sobre tribulação, Mateus 24, uma tribulação sobre toda a terra. Então nós temos um momento de grande angústia em que não só nós vamos, os povos da terra, o povo de Israel, vai ter arrependimento, vai ver aquele que foi trespassado, todas as nações vão olhar para aquele que veio e deu a sua vida por todos nós, mas nós também seremos conduzidos, a noiva de Jesus será conduzida para passar pela morte, assim como Jesus foi. Então, tudo assim, isso tudo mostra o quanto que é central, quanto que é importante entendermos, é o acontecimento central da história, a cruz. O maior acontecimento de todos os tempos é a volta de Jesus, mas a volta de Jesus é uma consequência da sua primeira vinda. Então, o que eu achei assim, que me impactou bastante foi ver assim, que Zacarias 14 vai falar especificamente de Jesus voltar, dos seus pés voltarem a pisar o Monte das Oliveiras, o lugar de onde ele subiu. Isso está em Zacarias 14 e está em Atos 1. Que o anjo falou, esse Jesus que subiu, ele vai voltar. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar para esse lugar. Então, essa profecia do final começa, nessa parte, né, começa com esse texto que nós lemos hoje. A espada que vem contra meu pastor, contra meu companheiro. Isso interpreta a história. Isso é o que explica as coisas que aconteceram, explica o sofrimento. Mas o sofrimento não apenas tem o aspecto de disciplina, de levar a gente de volta para Deus, mas não é só isso. Nós vamos ver nas próximas aulas como o sofrimento é designado para nos purificar. É designado, assim, o sofrimento não vem só para quem rejeita Jesus. Pelo contrário, o sofrimento vem sobre todos e com o objetivo de nos trazer a essa posição de proximidade, de intimidade e de companheirismo, de ser uma noiva digna para aquele que deu a vida por nós, que vai também dar a sua vida pelo nosso noivo e também pelas pessoas que precisam de Deus. Então, é muito central e é muito importante entender isso. Aquilo que pode nos parecer assim, como Deus vai permitir tanto sofrimento? Por que não passa logo e Jesus já vem, resolve tudo? Tem algo que Deus está planejando e que vai executar e que vai trazer toda essa glória que os profetas viam. É importante e faz tudo depende desse acontecimento central. Pouco às vezes falado, pouco entendido pelos profetas antigos. Hoje nós falamos às vezes assim, até superficialmente, até levianamente da cruz. Achamos assim, a cruz, é o sangue de Jesus tem poder. A gente não tem realmente uma visão verdadeira do que de fato custou para Jesus, do que resultou na história e do que vai nos levar a experimentar agora. Na próxima aula a gente continua nessa sequência. Senhor, nós somos imensamente gratos, mas queremos ser muito mais gratos ainda por aquilo que o Senhor sofreu em nosso lugar. Nós queremos enxergar, queremos que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos ver a extensão do Teu amor por nós, ver a extensão daquilo, Senhor, que
que é o centro de toda a história, é o centro de todo o teu plano. E que nós possamos entrar, não só um ou outro, não só individualmente, mas que nós possamos realmente entrar como a nação de Israel, que o Senhor está prometendo trazer de volta, mas todas as tribos da terra, todas as línguas, povos de todas as nações, que nós possamos entrar nessa união contigo e estar prontos para também ser companheiros, ser tua noiva de verdade. Essa é a nossa oração e nosso desejo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.